bastidores do Roger Guedes, porque no Brasil ele flerta com o Corinthians. Não, ele flerta com o Corinthians, não é o termo correto. Se ele um dia voltar para o Brasil, qualquer proposta que chegar, ele vai levar para o Corinthians, do Brasil. O Roger Guedes fez esse comentário aí, hein? Roger Guedes 23, tá? Vamos lá. Primeiro eu quero deixar claro que eu não estou dando nenhuma informação que o Roger Guedes vai jogar no Corinthians, que o Roger Guedes está negociando com o Corinthians, porque a gente traz uma informação de bastidor, as pessoas distorcem tudo. Então o que você vai falar do Roger Guedes, Samir? O Pitombeira, Paulo Pitombeira, viajou para o Catar. E aí houve aquela postagem, não sei se o Douglas depois acha esse print aí pra gente, que tá os dois na mesa, né, que viralizou, sobre o Guedes é o seguinte: o Pitombeira, ele viajou lá para o Catar. E se ele viajou para o Catar, não foi para ajudar na calvície do Guedes. Ó, Guedes, arrumei um shampoo novo aqui, eu vim lá do Brasil te trazer. Não foi. Nem para perguntar se tá bem, nada, enfim. Eles foram lá porque ele tá lá para negociar, né, algo para o Roger Guedes. Só que eu tenho pessoas que têm uma relação ótima com o Pitombeira. Nossa, aliás, eu esqueci de procurar uma fonte importante sobre o Guedes. E, cara, eles estão mantendo o sigilo total, um mistério. Tanto que não vazou o que o Roger Guedes vai fazer, tá? Então o Roger Guedes, ele pode. O Pitombeira pode estar lá para tentar uma volta do Roger Guedes ao futebol brasileiro. O Pitombeira pode estar lá por uma negociação do Roger Guedes para um outro time da Arábia. O Pitombeira pode estar lá por uma renovação do Roger Guedes no time do Catar, no Al Rayyan. Ele meteu 3 gols, ele tá jogando muito. Tá? E se ele é louco, e se ele quiser virar ídolo desse time do Catar, que daqui a uns anos talvez nem exista, sei lá mais. Então, em relação a Roger Guedes, a única coisa que eu sei, que me falaram, é que o Roger Guedes, se voltasse ao Brasil, o Corinthians é a prioridade dele. A ponto da seguinte frase sair da boca do Pitombeira: ah, o Corinthians ele gosta demais. Entendeu? Pitombeira fala isso nos bastidores. O Roger Guedes, a gente gostando ou não dele, ficando com bronca dele, pelo fato de ele ter abandonado, né, o Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil. O Corinthians tinha tudo para passar, tinha tudo para ser campeão, que tinha ganhado o primeiro jogo com 2 gols do Renato Augusto, e com o Roger Guedes em campo é outra coisa, tá? Ele gosta de dinheiro, foi viver o sonho do Catar, gostando ou não, ele gosta do Corinthians. Eu sei, ele gosta de dinheiro, ele gosta. Ah, ele é mercenário? Cada um faz seu julgamento, tá? Eu, por exemplo, eu acho o seguinte, tá? Sobre o Roger Guedes. Eu acho ridículo o jogador. Ah, mas é muito dinheiro no Catar. O cara já ganhou muito na China. Cara, o Corinthians tinha oferecido 2,5 milhões para ele. Você imagine hoje ele ganharia mais ainda. Em relação ao Roger Guedes e ao Pitombeira, não dá para saber o que o Pitombeira foi fazer lá. E eu não vou cravar que é para voltar para o Brasil, como estão falando, que não tem essa certeza. Mas se voltar para o Brasil, a preferência dele é o Corinthians. Se um dia voltar, não sei se agora, daqui a uns anos, a ponto de eu ouvir a seguinte questão: qualquer clube do futebol brasileiro que fizer uma proposta a Roger Guedes, ele leva essa proposta para o Corinthians. Se o Corinthians cobrir, pagar a mesma coisa, ele joga no Corinthians. Não quer dizer, algum carinho pelo Corinthians ele tem. Até outro dia ele era o maior artilheiro da Arena, o Romero passou, e eu torci muito pro Romero passar. Eu fiquei na bronca com o Roger Guedes. Eu acho que um jogador não precisa ganhar tanto. Entendeu? Não precisa. Então, assim, algum carinho ele tem.
a ponto dele falar isso. Agora, dá para acreditar? Cara, eu não, sei lá, o Roger Guedes é um cara que não dá para confiar muito nele. É um cara egocêntrico, é um cara que não é de grupo, é um cara extremamente vaidoso. Aí o Flamengo vem e oferece para ele 2,5 milhões de reais, entendeu? Aí o Corinthians oferece 2,5 milhões. Será que ele vai pro Corinthians e não vai pro Flamengo? Eu não sei, velho. Não sei se dá para confiar. Talvez se for a mesma coisa, sim. Mas se o outro clube lá aumentar, fazer o tipo de um leilão, né? Aí eu não sei. Deus, Doglão, traduz pra gente aí, ó, que tá escrito aí em cima. Aí ele escreve aí, ó, coisas boas e grandes vindo por aí. Deus nos abençoe sempre. Amém, amém, amém. Entendeu? Né? Alguém falou pra ele que dá sorte. Isso, falar amém, 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 amém não dá sorte. Dá sorte é viver, tá? Planejando a todo vapor. Doglão aí, ó. Doglão falou, planejando a todo vapor. Por conta dessa foto aí, dessa frase, uma pessoa foi perguntar foi caçar ali que eu não posso falar quem é, foi caçar do nosso querido aí Pitombeira. E aí, meu irmão, o que que é? Porque eu também quero saber. Eu fui na pessoa que eu sei que tem contato com ele, tá? E aí? Vai voltando pro Brasil? É Corinthians? Não sei o quê. Ninguém arrancou nada. Só a única coisa que arrancaram foi essa frase. Ah, o Corinthians ele gosta muito. E uma outra pessoa me disse que é ligada ao Guedes e me falou que qualquer coisa que chegasse do Brasil, ele passaria pro Corinthians, porque ele, se for no Brasil, ele teria vontade de jogar no Corinthians ainda. Então é isso, tá? Então é isso, em relação ao Roger Guedes, fica aí uma esperança, né, do torcedor corintiano que quer o Roger Guedes no Corinthians, o seu Roger Guedes um dia querer voltar, né, ao futebol, voltar ao futebol brasileiro para jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, falando um pouco aí das informações do Corinthians para esse final de semana. E hoje a gente vai dar uma ênfase sobre o mercadão da bola. Não é segredo para ninguém que o Corinthians está tentando há algum tempo contratar jogadores para reforçar o elenco. Iniciando no final do ano passado, onde o técnico Ramon Dias fez um pedido muito especial à diretoria do Corinthians para não vender os jogadores titulares e fazer algumas contratações pontuais. Ramon Dias pediu ao Corinthians um defensor de qualidade, não para preencher elenco, e sim para ser titular. Pediu ao Corinthians também um meia habilidoso, não para compor elenco, jogador para chegar, colocar o manto sagrado e ir para dentro de campo resolver. Assim como foi com Memphis Depay, foi com Carrilho, foi com Hugo Souza, jogadores desse nível, né? E aí o Corinthians também, o Ramon Dias também quer um atacante driblador, um atacante de velocidade. Recentemente, o Zenit acabou oferecendo ao Corinthians por empréstimo Gustavo Mantuan, que é um jogador de apenas 23 anos, um jogador técnico, versátil, inteligente, joga com a bola no pé e sem a bola, porque recompõe muito bem e quando tem a bola, tem a bola em seu domínio, ele sabe sair jogando, credenciando o jogo. Muita gente compara o Gustavo Mantuan até um pouco com o Rodrigo Gal, com algumas semelhanças, mas pequenas características diferentes. Mas caso precise, ele também sabe fazer a função de um meia ofensivo pela qualidade técnica. Corinthians ainda não deu resposta ao Zenit e hoje, com a chegada do Memphis Depay ao Corinthians, o Timão tem muita visibilidade, tanto nacional quanto internacional, e os empresários, os clubes, oferecem jogador ao Corinthians por causa do Memphis. Quem não quer jogar ao lado de um grande craque? E Memphis hoje é um baita de um craque, é um jogador
midiático de um nível muito alto, tem um salário estratosférico, porém dá o retorno no Corinthians para pagar seu salário e o Corinthians ainda conseguir faturar muito com o Memphis Depay. O Timão tá aí buscando a contratação aí, tá negociando com Matheus Moraes, tem 24 anos, pertence ao Maringá, é um atacante velocista, né? Nessa temporada agora ele tem 9 gols em 18 jogos e uma assistência. Então é um jogador com as características que o Corinthians está buscando. Porque é jovem, o Corinthians vai conseguir fazer mercado, né? E o Maringá está pedindo aí em torno de 5 milhões de reais nele. Só a renovação do Thales Magno, só a renovação por empréstimo, custou 5 milhões, certo? Então, se o Corinthians contratar jogador, é para várias temporadas. O jogador foi formado no Santos, jogou de 2011 até 2020, né? E o Corinthians está aí negociando com esse jovem atacante habilidoso chamado Matheus Moraes. Dando continuidade, falando em negociação, o empresário de Roger Guedes, Paulo Pitombeira, acabou viajando para o Catar, né? E aí, só de saber que o empresário viajou para o Catar, já foi grandes rumores nas redes sociais, falando que o Paulo Pitombeira foi conversar com o Roger Guedes para voltar ao Corinthians, né? Tendo em vista que o Timão tá de olho no mercado, tá de olho em atacante, né? Porém, essa viagem pode ser para várias outras finalidades, até mesmo uma renovação de contrato com Al Rayyan, né? Também o Roger Guedes colocou um emoji, né, num post que o Corinthians fez, né, de Rodrigo Garro, colocando a mãozinha aposta de amém, né? Quem não quer um jogador com a categoria do Roger Guedes? O cara joga demais, passou no Corinthians e fez sucesso. Tem alguns torcedores que ficou um pouco chateado com o Roger Guedes porque deixou o Corinthians praticamente numa semifinal de Copa do Brasil. Então, falando que tinha um sonho de jogar no Catar, e todo mundo sabe que no caso do Roger Guedes não era nem um sonho, era sim pelo dinheiro, mas ele não quis falar em dinheiro, né? Mas, com todos os problemas, a gente sabe se o Roger Guedes voltar ao Brasil, a prioridade é o Corinthians. Se o Corinthians pagar o mesmo que o outro clube paga, ele vai querer jogar no Timão. E é um belíssimo de um jogador, fez muito sucesso no Corinthians, né? E ele já ganhou muito dinheiro no Catar, né? Já tá milionário, né? Se quiser voltar ao Brasil, com certeza pode voltar, porque a sua vida financeira já foi resolvida faz algum tempo, né? Então, um baita de um atleta, se vir pro Corinthians, vai nos ajudar muito. Gente, vamos agora mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar da camisa nova. O Corinthians acabou de lançar sua camisa nova, né? Fazendo alusão, fazendo referência ao Mundial de 2000. A Nike, pra mim, acabou acertando na mosca ao fazer essa camisa. Porque, sinceramente, eu achei uma camisa linda, maravilhosa. Porém, a Nike nem lançou a camisa e a camisa já vazou uma foto aí na internet com Edilson vestindo a camisa. Edilson, que é embaixador aí de divulgação da camisa, né? Mas nesse Mundial de 2000 teve outros grandes jogadores, onde o Corinthians fez a conquista. Uma conquista espetacular. Não só Edilson, mas tem aí o Ricardinho, tem o Dida, tem o Fred. Infelizmente tem o Fred Rincon, que não está mais com nós, né? Mas um jogador que nos ajudou muito, né? Tem o Vampeta, né? Vampeta também foi outro jogador profissional, entendeu? E aí, galera, o que vocês acharam da camisa? Vocês gostaram da camisa? Eu amei. Se vocês gostaram, deixa o like, né? E me diga se você aprova ou não a camisa do Corinthians. Eu achei uma camisa espetacular, uma camisa maravilhosa. Pra mim, ela é mais bonita que a atual camisa número 1 do Corinthians, né? Eu, sinceramente, adorei a camisa, uma camisa maravilhosa. Gente,
Mudando um pouquinho de assunto novamente. E para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho do afastamento aí do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma. Acabou sendo afastado preventivamente a pedido do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Na votação para o seu afastamento, foram 3 votos contra 1. E para Romeu Tuma voltar ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo, ele precisa de entrar na Justiça Comum com ação. A contrário senso, ele continuará afastado. Augusto Melo acabou participando aí nessa semana de uma reinauguração do turno Parque São Jorge e foi perguntado sobre o afastamento do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma. Mas Augusto Melo, presidente do Corinthians, não quis comentar sobre o assunto. A gestão do presidente Augusto Melo ainda está apurando um rombo financeiro de quase 200 milhões de reais referente à administração do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, que acaba de se tornar um dos conselhos, né? Um dos conselheiros aí do Corinthians, vitalício. Rapaz, no Corinthians, a política, ela é quente dia e noite. A política do Corinthians atrapalha muito o time dentro de campo. Olha bem para você ver, tem mais. Será que o CORE, essa semana, vai aprovar, né? Semana que vem, vai aprovar aí as contas do presidente Augusto Melo, né? Se o CORE não aprovar as contas de Augusto Melo em abril, caso seja reprovado, o presidente Augusto Melo será afastado do cargo de presidente do Corinthians, né? E terá aí, se ele quiser continuar na presidência, ele terá que buscar uma ação na justiça, né? Para voltar ao comando do Corinthians, caso a justiça entenda que Augusto Melo tem esse direito. Olha para você ver, se o CORE não aprovar aí as contas de Augusto Melo, tendo em vista que na administração de um ano e pouco, as contas do Corinthians aumentou aí praticamente 700 milhões. Só que Augusto Melo diz que 300 milhões pegou da administração passada. Então, mesmo assim, Augusto Melo, após assumir o Corinthians, já tem um aumento de dívida no timão de 400 milhões. E a gente sabe que quando o Augusto sumiu, ele acabou errando em contratar jogador, acabou gastando e não tendo retorno. Isso ele assumiu publicamente. Então, o Corinthians tem que ser mais... As pessoas que trabalham no Corinthians têm que ser mais profissional. E muitas vezes eu percebo no Corinthians pessoas que são amadoras. Por quê? Você vê que Augusto Melo contratou um monte de pessoas da sua confiança e na sequência já demitiu. Será que Augusto Melo não tinha convicção do que estava fazendo? Não tinha entendimento do que estava fazendo? Não sabia com quem estava lidando? Depois ele foi reclamar publicamente que confiou nas pessoas inconfiáveis, né? Então o Corinthians, a nossa política, ela é dramática. A nossa administração sempre foi ruim, pífia, né? E Augusto Melo também, mesmo achando que o trabalho dele está numa nota 6 para 7, mas também sei que ele acabou gastando errado, gastou, e isso aí eu estou falando porque ele assumiu publicamente, que contratou, né, que não deu certo, que chamou pessoas para trabalhar com ele, que ele pensava que era uma coisa, mas foi outra, e você falou. Então, nesse meio tempo, Augusto Melo acabou gastando dinheiro errado, que não deu certo, e o Corinthians acabou sendo prejudicado. Essa é minha modesta opinião. E gostaria de saber de vocês sobre essas contratações que têm sido ventiladas, né? As que eu falei aqui para vocês, hoje as possibilidades, né? E sobre a administração do Corinthians, de um possível afastamento do presidente Augusto Melo pelo CORE, não aprovar as contas, e do afastamento do presidente Romeu Tuma do Conselho Deliberativo do Corinthians.
Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o seu like. O seu like pra gente, ele é muito importante. Por quê? Porque o YouTube reconhece que vocês estão gostando do conteúdo e começa a divulgar, né, para toda a nação. E também deixa aqui no vídeo a sua inscrição pra gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.